Visão técnica desta semana está no ar e eu recebo aqui no estúdio o diretor da Top Traders, Wagner Caetano. Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Muito obrigado. Vamos começar falando de Bovespa. O índice começou novembro com o pé direito, com um rally positivo, subiu bastante nos pregões do dia 1º a 6 de novembro, mas do meio da semana passada para cá, perdeu toda essa alta que teve nesses pregões anteriores. Como é que você avalia essa performance recente do Ibovespa? Como é que você acha que o índice vai se comportar nos próximos pregões, nessa semana que vai ser mais curta para a Bolsa? Ótimo. Atualmente, o Ibovespa é sinônimo de volatilidade. E como nós temos uma tendência de baixa, essas altas geralmente são somente repiques. Então, no curtíssimo prazo, a maré de baixa continua. Aí a gente vai ter uma decisão na região de 56.680 pontos. É ali que ele decide se ele segue em baixa ou se ele faz um fundo duplo e tem pelo menos um repique. Se esse ponto for perdido, a primeira projeção é 56.200 e abaixo desse patamar é 55.300. Como os investidores estrangeiros continuam fortemente vendidos em índice futuro, é muito mais provável que o índice continue embaixo do que ele faça um fundo e comece a subir. Então é um momento de bastante atenção para quem mantém posições principalmente naqueles papéis atrelados ao índice, e nós podemos esperar volatilidade e um bom volume nos primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta. Na sexta-feira, a gente espera um volume um pouco mais reduzido. Você recomendaria agora para o investidor entrar, de repente comprar ações por conta desse momento ruim do Ibovespa, dessas quedas recentes? Perfeito. Os papéis atrelados ao índice não. A maior parte deles mantém uma tendência de baixa. É interessante o investidor saber trabalhar com lançamento de opções para protegê-los, principalmente Petro, Vale e OGX. E algumas ações trabalhar short, trabalhar na venda. Quando o mercado retomar, ele está com mais caixa e pode montar posições. Então tem que ter bastante cautela. Os papéis realmente, aqueles mais líquidos, setor bancário, siderurgia, mineração e petróleo, a tendência ainda é de queda. Então tem que trabalhar com bastante cautela e atenção e procurar por oportunidades. Mercado volátil, para investidor, principalmente o de curto prazo, é sinônimo de oportunidade. Falando de Petrobras, então, Wagner, as perspectivas para o papel não são boas. A gente viu que aparentemente eles retomaram a sua tendência de queda nos últimos 2 meses. Vai continuar assim? Petro 4 vai seguir pressionada? Perfeito. O gráfico da Petrobras, neste momento, não o gráfico de médio prazo, mas o gráfico de curtíssimo, ele é muito parecido com o Ibovespa. Ele tem um suporte na região de R$ 20,48 e ali ele define se faz um fundo duplo e inicia uma reação, pelo menos um repique. Agora, uma vez penetrado esse patamar, a gente teria um pivô de baixa, que é um padrão gráfico de desvalorização, e a ação seguiria primeiramente rumo a R$ 20,15, e se perder 20,15, que é também um forte suporte, ela só teria parada em 18,83. Então é bom para as pessoas que trabalham na venda ficarem atentos, que pode ser uma oportunidade ou pode ser na compra também. Então quem decide é o 20,48. Aguardar então, quem quer aproveitar esse momento que o papel está caindo, mas é melhor não entrar agora. É melhor não entrar agora. E, na verdade, é interessante sempre trabalhar na compra e também saber trabalhar na venda, operações short, onde o investidor aluga o papel e se mantém vendido. E é interessante também essas situações para trabalhar com o mercado de opções. É uma operação um pouco mais estruturada, mas também é simples, com um pouco de conhecimento dá para lançar opções e proteger o papel, para quem é investidor de longo prazo. Passando para Vale 5, Wagner, parece que o papel está descolado da Petrobras. Graficamente, a performance de Petro 4 e Vale 5 está parecida. E como é que você vê no curto prazo o comportamento de Vale 5? Na verdade, a Petrobras já vem num período de queda bem maior. A Vale, algumas semanas a Vale estava em valorização e a Petrobras já estava caindo. E nesse momento a Vale, ela, ao tocar a região de 37,39 novamente, que já tinha sido um topo de setembro, que gerou uma queda bastante forte na ocasião. Novamente os vendedores entraram forte nesse ponto e estão empurrando o papel para baixo. Então eu acredito que ela caia num ritmo talvez um pouco mais lento que a Petrobras e ela continue em queda. A gente tem 2 gaps abertos aqui, um ali entre o suporte de 34,71 e 35,49, que a gente pode ver no gráfico, e tem um outro aqui na região ali de 33,40 e tem tudo para o mercado buscar pelo menos o fechamento do primeiro. Então Vale nesse momento, especialmente se ela perder 35,82 em fechamento, ela se torna um papel vendido no curto prazo. Então o viés de ambos é de baixa, mas a Petrobras está com viés de baixa ainda maior, mais contundente. Passando para oportunidades, Wagner, o que você vê nessa semana como interessante para o investidor ficar de olho ou montar a posição?
Ótimo. Primeiramente, é sempre interessante dizer o seguinte, papéis líquidos sempre são oportunidades ou na compra ou na venda, né? Papéis que movimentam pelo menos mais de 1 milhão por dia. No momento, a gente vê alguns setores com uma aparência bastante interessante para quem é investidor de curto e médio prazo. Os gráficos mostram isso, setores, por exemplo, eu acredito que o setor de energia, para quem é investidor de longo prazo, não tem erro. Estão sendo muito penalizados, castigados pelos vendedores, mas deve retomar. É um setor que eu recomendo, o setor educacional continua muito forte, setor de shopping centers também muito forte, setor de varejo. Agora falando de um papel especificamente, para a gente falar de análise gráfica pura, aqui para o investidor interagir conosco, a gente tem o papel da TIM, que é TIMP3. Então o que a gente tem a dizer sobre esse papel? Se ela romper esse patamar que nós traçamos aqui na região de R$ 8,03, nós teremos um pivô de alta que no mínimo projeta o papel para R$ 8,47, uma operação de swing trade, o investidor entra e fica alguns dias comprado. Por outro lado, se o papel tocar nessa região de 8,03 ou até um pouco antes e sinalizar fraqueza, ele deve voltar para testar o 7,58 e uma vez perdido esse patamar, a gente tem uma projeção em patamares bem mais baixos ali em R$ 6,66, quer dizer, nós teríamos um M. Ali o eixo ele fica exatamente em 7,58 e poderia fazer uma operação na venda, uma operação short através de um aluguel. Então esse papel, dependendo para onde ele for, ele dá uma operação na compra ou na venda. Então o investidor tem que estar preparado para operar nas duas pontas. Ter uma corretora que proporcione isso, conhecimento para fazê-lo, aí ele na verdade se torna independente da tendência, ele pode ganhar tanto na alta quanto na baixa. Wagner, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. Visão Técnica está de volta na próxima semana. InfoMoney, informação que vale dinheiro.